Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deixa só um pouquinho de som aí, por favor, nesse microfone. Aumenta um pouco aí, irmão William. Glórias a Deus. Peço desculpa à igreja ter chegado um pouco atrasado. Nós estamos com a reforma ali na igreja, colocando a porta aí. Tivemos que fechar um pouco e o irmão Fredeiro, ele trabalha durante o dia na firma e só ficou depois de 5h30 e à noite. Então nós trabalhamos até 11h30 mesmo, chovendo, mas Jesus nos deu força e nos livrou, né? E hoje ele já foi aí, reta final ali, acabamento, só que a gente pensa que acabamento no instante termina, coisinha pouca, mas demora. E ali eu disse, eu vou chegar e o senhor ainda vai estar aí, em nome de Jesus. Ele disse, vai orando aí, pastor, em nome de Jesus, que eu creio que vai logo dar tudo certo. E amanhã o rapaz vai estar colocando a porta, em nome de Jesus. Dia 21, meus irmãos, vai ser a festividade lá da igreja, estão todos convidados, dia 21 de setembro, a partir das 7 às 10. Já falei que o pastor não vai passar, porque da outra vez convidei o pastor lá de Angelim, acho que ele puxou até quase 11 horas mesmo, então fica muito tarde. Então a gente tem que vigiar, né? Porque tem que vigiar, tem que ter ordem e decência. E traga a paz do pastor Naldo, pastor presidente, a missionária Landa, também traga a paz da minha esposa, a missionária Ana Carolina. Quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer ao pastor José pelo convite. Mas Deus é bom, meus irmãos. Vou trazer aqui na palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Mas antes de trazer a palavra, eu vou estar louvando. Bem? Glórias a Deus. Aquele que souber me ajude, em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa noite. Abra seu coração para Jesus. E deixa Deus te usar, deixa Deus te conduzir nessa noite. Ergue agora a cabeça. Não fique triste, oh não, porque para não ser assim, até disse Deus se esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí, agora nessa noite. Eu já mudei teu cativeiro, Ele quebrou teu cativeiro nessa noite. Ergue agora tua cabeça e toma posse da vitória. A tua bênção já chegou. Quem tem cabeça já chegou. Se você cair, Ele te levanta. Se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é o vencedor dessa noite. Que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça só, ele caído no chão. Você está livre, você está livre. Jesus já pagou o preço. Aleluias. Ora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Recebe a tua vitória se você crê. Aleluia. Queira ou não, inimigo, a vitória é tua. Aleluia. Glórias a Deus. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te deu. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear.
Capítulo 12, versículo 1 em diante. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. O irmão Damião só faz um hino de fundo ali, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E por essa época o rei Herodes começou a prosseguir algumas pessoas da igreja. E ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. E quando viu que isso agradou aos judeus, mandou também prender a Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia por 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para aguardá-lo, em que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite, antes do dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, e os preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guarda na vigília do portão da cadeia. E de repente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela, e o anjo tocou nos ombros de Pedro e acordou e disse: levanta depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Sendo glorificando ao Senhor Jesus nessa noite. Prometo ser breve, meus irmãos. Glórias a Deus, Jesus é bom. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, a palavra nessa noite. O rei Herodes, ele já tinha matado Tiago, irmão de João. E você vê que pela morte de Tiago, os judeus se alegraram. E o rei Herodes, olhando aquilo ali, ele se alegrou, porque o povo judeu se alegraram na morte de Tiago. Porque o povo judeu, meus irmãos, tem a tradição ali de viver a lei. Você vê que o próprio Cristo Salvador veio para os judeus, mas não aceitaram Jesus como único Salvador. Então ali, os discípulos de Jesus pregando o Evangelho, você vê que era um confronto. Esse microfone está um pouquinho falhando. Glórias a Deus. Então o rei Herodes mandou matar a espada de Tiago, e muitos se alegaram com a morte. Glórias a Deus. Se alegaram com a morte de Tiago. Glórias a Deus. Então o rei Herodes, vendo que se alegraram com a morte, ele disse: então agora eu vou pegar mais um líder mais alto. Vamos pegar Pedro. Então conseguiram também pegar Pedro. Ia fazer o mesmo também. Só que fizeram diferente. Como tinha as festas dos pães, e no final da Páscoa ia também matar Pedro. E ali levaram ele para a cela, bem vigiado, passou uma cela, outra, e bem guardado. E ali acorrentaram. Mas o que eu venho te falar, meus irmãos, a igreja unida, Satanás, ele não consegue vencer uma igreja que está unida em oração, que está unida em um só propósito. Você vê que a missionária fez cirurgia, muitas pessoas oraram por ela. Jesus tomou a frente e deu vitória à sua filha. Então, glória para Jesus, meus irmãos. Quando a igreja se reúne em um só propósito para orar, Jesus age. Não foi diferente na vida daquele povo de Deus, daquele povo que seguia Jesus. Pedro estava preso naquela prisão máxima, sendo vigiado, sendo
Aleluia, glórias a Deus. A igreja, meus irmãos, começou a orar sem cessar. Porque tem coisas na minha e na tua vida que não basta a gente só orar. Tem que orar sem cessar. Porque quando eu oro, quando o irmão ora, quando a irmã ora, aí vai unindo a oração ali. E ali, meus irmãos, vai aumentando a oração, o poder de Deus, o agir de Deus começa a trabalhar. Que quando aquele povo começa a orar, quando aquele povo começa, aleluia, orar pela vida de Pedro, intercessão ali, sem parar, Deus envia seu anjo. Você vê que Pedro, ele não estava preocupado. Você vê que Pedro, ele mesmo preso, correntado, estava o quê? Dormindo. Porque Pedro sabia a quem se via, mesmo, aleluia, preso e sabendo que podia ser até morto, ele não estava apavorado, ele não estava com medo, porque ele sabia que se via Jesus verdadeiramente. Então na nossa vida, meus irmãos, não é diferente. A gente tem que viver o Evangelho de Cristo verdadeiramente. Aleluia, glórias a Deus. Pedro ali amarrado, correntado, mas estava dormindo. Quando ele estava dormindo, do outro lado tinha uma igreja que intercedia. Aleluia, uma igreja que orava pela vida de Pedro. E Deus ouve a oração da igreja. O que eu venho te dizer nessa noite, se a igreja pega na mão do pastor, da missionária, do líder, tiver todos unidos, meus irmãos, grande é o mover de Deus na casa do Senhor. Grande é o milagre na vida de cada um. Porque Jesus, meus irmãos, ele só precisa de união. Cada irmão, cada irmã tem união ali, tudo com sinceridade. Aleluia. Aqueles povos que estavam orando, estava só em um espírito. Estava ali tudo diante de Deus, ali orando, pedindo pela vida de Pedro, misericórdia. Deus ouve a oração daquele povo e envia um anjo do Senhor. Quando ele chega naquela cadeia ali, um anjo, um espírito de luz, Pedro ainda estava dormindo. E o anjo vai lá, pastor. Pedro, levanta. Aleluia, glórias a Deus. E Pedro ali se levantou sem entender. Pedro pensava que era uma visão. Aleluia, glórias a Deus. E ele se levanta. Aquelas correntes começou a cair das suas mãos. Aleluia, aquilo que está te prendendo, meus irmãos, Jesus te liberta nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Aquele empecilho, aquela corrente, aquele cativeiro, Jesus pode te libertar e ele te liberta. Aleluia, glórias a Deus. Pedro se levanta e o anjo descalça a sandália. Volta cá. E quando, meus irmãos, o anjo ia passando, as portas iam se abrindo. Porque quando Jesus ordena aquilo que está fechado, Jesus dá ordem. Aleluia! Aquelas correntes, aquelas grades, aquelas celas tudo fechadas. Mas quando Jesus manda, até as portas se abrem. Aleluia! Era o anjo dele e as portas se abrindo. Aleluia! Passando a primeira, a segunda, a terceira. Aleluia! E as portas se abriram, meus irmãos. Aquilo que está fechado na sua vida, Jesus pode abrir. Aleluia! Glórias a Deus. Ah, pastor, a porta está fechada. Jesus pode abrir. Aleluia! Então você vê que Pedro ele estava preso. Deus envia um anjo e abre as portas, quebra as correntes da vida daquele homem que estava preso. E quando Pedro sai para fora e viu que realmente não era uma visão, que realmente era verdade, Pedro ali se toca e o anjo desaparece do Senhor. Pedro ali, meus irmãos, vai para a sua casa, a casa de Maria, mãe de João. Aleluia, glórias a Deus. E quando chega lá, começa a bater na porta. Aleluia, uma mulher, uma serva empregada, chega lá. Ela ficou tão empolgada, meus irmãos, que ela soube que era a voz de Pedro. Para ela abrir a porta, ela foi contar para os outros que estavam orando.
madrugada, o povo orando para que Jesus provesse, que soltasse. E Pedro estava na porta e o povo não estava acreditando naquela mulher. A mulher ficou tão alegre, meus irmãos, que nem abriu a porta. Aí um começa a dizer, é o anjo de Pedro. Aí Pedro lá batendo, perseverando ali, porque podia ter pessoa que tinha visto ele. Mas quando Deus dá ordem, meus irmãos, aleluia, o inimigo ele cega. Aleluia, às vezes o inimigo quer fazer mal na sua vida, mas Jesus está cegando o inimigo. Às vezes o inimigo vai certo para fazer o mal, às vezes está bem na sua frente assim, e Jesus cega o inimigo, ele passa direto. Na vida de Pedro não foi diferente. Você vê que o anjo conduziu até a cela, mas da cela até a sua casa, Deus estava livrando, Deus estava cobrindo ali para os inimigos não ver. E quando ele começa a bater mais forte, e a mulher abre aquela porta, todo mundo fica abismado, aleluia, sem acreditar. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei o que você está pedindo a Deus nessa noite, aleluia, mas tenha fé, creia, persevere, porque quando você vê o seu milagre, você vai ficar sem acreditar, aleluia, você vai ficar abismado. Mas Senhor, aquele povo quando viu Pedro, pensava que realmente era anjo, e Pedro ordenou, levantou a mão e disse, sou eu. Fecha a porta e fica calado. Aleluia, glórias a Deus. Então você vê, meus irmãos, que o povo orando, Deus fez um mover. Então na minha e na sua vida não é diferente. Mas a igreja tem que estar o quê? Em comunhão, um com o irmão. A gente tem que parar, meus irmãos, de falar da vida do irmão, da vida da irmã, fofocando da irmã, fofocando do irmão. É picuinha de um lado, picuinha de outro. Jesus não trabalha. Mas se a igreja, o irmão está errado, a irmã está errada, ore por ela, estenda a mão, irmã, Jesus te ama, Jesus quer transformar, Jesus quer te ajudar, estenda a mão. Porque quando a gente estende a mão, meus irmãos, aquele irmão está desanimado, aquela irmã quer desistir, mas o amor é maior. Ela disse, o irmão, a irmã está preocupada comigo. Eu vou levantar a minha cabeça e vou seguir a Jesus verdadeiramente. Satanás está aí, meus irmãos, junto com a legião de demônios, condenando muitos. Aleluia, Jesus ainda está como advogado. Você não é juiz para condenar o povo. Aleluia, a ovelha é de Cristo, a noiva é de Cristo. Aleluia, que eu te digo nessa noite, eu não conserto a irmã, eu não conserto o irmão, mas o dono da igreja, aleluia, o noivo, ele conserta a igreja na hora certa. Quando o noivo marca o encontro, meus irmãos, a transformação, a mudança, aleluia, glórias a Deus. Tem irmão que é uma peleja, mas quando Jesus chega, algo acontece. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, vamos dar a mão, ajudar. Está passando o processo. Aleluia, não conte para ninguém não. Conte com os seus irmãos assim. Vamos lhe ajudar em oração. Porque tem pessoa que chega, eu estou passando por uma luta tão grande. Aí tem outros crentes fofoqueiros e dizem assim, olha, e não vai dentro da igreja direto? E por que está passando tanta luta? Porque tem pessoa, meus irmãos, que está aqui dentro da igreja, e chega para a pessoa que não é da igreja e passa. A gente não pode passar. Porque só vai entender quem está dentro da igreja. Pessoa que ainda não serve a Jesus vai tirar sarro. Mas não serve a Jesus, mas não louva, mas não prega, mas não ora. E nessa luta, e nessa peleja começa o quê? A debochar, meus irmãos. Mas você tem que contar para o seu irmão e para a sua irmã para lhe ajudar. Aleluia, Jesus, quando estava carregando aquela cruz que estava pesada, apareceu, meus irmãos, Simão Sinereu e ajudou Jesus a carregar a cruz. Aleluia, tem hora na minha e na tua vida que a gente tem que ajudar ao irmão carregar a cruz também. Porque quando a gente ajuda o irmão ou a irmã, ali na frente a gente também pode precisar.
Porque a gente não é, meus irmãos, um super crente. A gente é fraco. A gente é, aleluia, às vezes a gente assim, eu vou fazer, mas não consegue. Eu posso, mas não consigo. Porque quem tudo pode, quem faz é Jesus. Cada dia Jesus está lapidando o vaso. Cada dia você tem que dar lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Quando você dá lugar, se dedica às coisas de Deus, Jesus começa a trabalhar. Aleluia, vamos fazer diferente, meus irmãos. Tem tantas pessoas afastadas do Evangelho de Cristo, porque às vezes por picuinha, às vezes por ter falado sem sabedoria, afastou o irmão ou a irmã. Mas faça diferente daquele que se afastou. Irmã, volte para a casa do Senhor. Jesus está com saudade. Jesus te ama e eu também. Faça a diferença, meus irmãos, que você é boca de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. O amor do Espírito Santo é maior. Pastor, mas já me venderam tanto, já me caluniaram. Isso é o preço, meus irmãos, do Evangelho de Cristo. Pior é para esses homens que pregavam o Evangelho, meus irmãos, apanhado, chicoteado, preso e às vezes morto pelo Evangelho de Cristo. Às vezes você quer parar na caminhada, porque o irmão não deu a paz, ou porque olhou, aleluia, com a cara meio fechada ali, ou com o rosto fechado, e essas irmãs ficar com raiva de mim, não, meus irmãos. Às vezes é o processo dói. Cada um, se eu vou perguntar aqui, cada um tem uma luta. Cada um tem uma luta diferente. Aleluia, mas quem pode te ajudar é Jesus. Quem pode te tirar é Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então, nosso Jesus, meus irmãos, ele tem poder para todas as coisas fazer na nossa vida. Jesus, ele só quer o bem para a gente. Às vezes a gente quer ver uma cara porque não botamos Jesus em primeiro lugar. Vamos fazer um negócio, botando Jesus, Senhor, é a sua vontade, eu posso fazer. Mas às vezes pergunta e nem espera o tempo e já pega. Jesus, ele só tem um bom para a gente. Mas às vezes você, sem vigiar, acaba pagando o preço. Aleluia, glórias a Deus. O mesmo Jesus, meus irmãos, que fazia milagre naquele tempo, ele é o mesmo de hoje. Por que essa igreja não está tendo tanto milagre? Pela desunião da igreja. Porque quando a igreja estiver desunida, o milagre vai ficando raro. Mas quando a igreja começar a unir, o milagre começa a aparecer. Então você vê, meus irmãos, que esse povo aqui orava pela vida de Pedro. E Jesus mandou a resposta. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei quanto tempo você tem orado, se é pela sua família, pela sua saúde, ou pela um dos seus familiares, o vizinho. Jesus, ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Mas vai perseverando, vai orando. Às vezes é um esposo que ainda não serve. Não bata de frente, não, só ore e fique em silêncio. Porque Jesus, ele trabalha também no silêncio. Aleluia, porque às vezes, meus irmãos, a gente tem que ter sabedoria para não dar confronto. Porque às vezes, de tanto você ali se converte, vai para a casa do Senhor, vai buscar o Senhor, que ele vai só criando uma ira. Mas quando você dobra o seu joelho, só caladinho ali no seu quarto, Jesus, resolve esse abençoado, essa abençoada, muda a história, quebra esse cativeiro do inimigo. Jesus vai, meus irmãos. Porque nós queremos para hoje, mas não é nosso tempo que Jesus trabalha. Ele não é nosso empregado. A gente que servir a Ele, a gente pedimos, mas é no tempo dele. Livro do profeta, livro do rei Salomão diz que tudo há um tempo determinado por Deus. Então é no tempo dele, meus irmãos. Às vezes a bênção está bem aí na frente, mas você não vigia e a bênção vai mais na frente. Então entra com comunhão com Deus nessa noite. Ajuda teu irmão, a tua irmã. Diz assim, irmã, vamos seguir em frente, uma nova Jerusalém. Como o irmão falou, o obreiro ali, eu agora não esqueci o nome dele. Qual o nome do irmão? Eu vejo ele direto evangelizando lá no centro, ele e outro irmão. O irmão Francisco, aqui é só passagem, mas a eternidade está esperando a gente. Aleluia! A luta é para chegar lá. O
crente vai ter luta. O maior preço que já pagou foi Jesus naquela cruz do Calvário. Então eu e meus irmãos estava orando, estava fazendo até a faculdade. Relatei para o pastor, para a igreja. E eu fechei a faculdade porque realmente 4 anos, muito tempo. E o ensino é bom, mas depois vem muito conhecimento do homem. Eu disse, eu estou parando por aqui. Conhecimento maior de Jesus. Joelho no chão, cara no pó, e a palavra. Então eu disse, Senhor, o que está me prendendo para o Senhor me capacitar? E ali Ele me mostrou. Hoje, meus irmãos, o celular ele tem sido um instrumento tanto para o bem como para o mal. Ele tem esfriado muito os seus filhos. A rede social, o Facebook, Instagram, ou o que for, meus irmãos, às vezes tira a gente da comunhão com Deus. Às vezes você diz assim, eu não tenho tempo de estudar a palavra, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de jejuar, não tenho tempo de louvar. Mas não perde um momento de ficar com o celular na mão. Às vezes fica até meia-noite ou pode ir até mais na frente. Às vezes diz assim, pediu o sono, Jesus incomodando para orar, mas está tão ligado no celular que não quer soltar. E além, meus irmãos, acho que está quase uns 20 dias, quando eu instalei foi tudo. De rede social, Instagram, Facebook. Eu devo deixar esse celular reservado ali, que eu quero tirar tempo é com o papai. E eu lhe garanto, meus irmãos, que a minha vida realmente deu uma mudada para melhor. Não foi para pior, não, para melhor. Porque quando você se dedica a buscar o Senhor, quando se interliga de tanto noticiário ruim, a notícia ruim, vida do povo, o que está acontecendo. E às vezes você perde tanto tempo, mas não quer estudar a palavra, não quer orar, não quer jejuar, não quer consagrar. Aí Jesus fica difícil trabalhar na sua vida. Jesus manda provisão, mas não quer se alimentar da palavra. Jesus faz um milagre, mas não quer derrubar o joelho. Jesus, meus irmãos, ele trabalhava muito na vida dos crentes, o povo orava de madrugada. A gente tem que fazer um sacrifício, pastor, está tão frio, mas a gente tem que fazer um pouquinho de sacrifício orar, meus irmãos. O povo hoje chega dentro da casa do Senhor, não tem nem reverência, mas quer orar. Dobrou o joelho e se levantou, parece que está dando um choque no chão. Encostou no chão, já sentou. Naquele tempo, eu me lembro, novo, uns 15 anos, chegava nas igrejas, o povo travava ali, meia hora, 1 hora ali, parece que aquele povo estava acostumado ali. Eu não era ainda servo do Senhor nem crente, mas já chegava e orava, ficava 1 hora, o joelho ficava doendo, mas eu achava que era bom ali orando. Então, meus irmãos, desperta nessa noite para orar, ora mais, busca mais o Senhor. Ah, pastor, estou vendo resultado. Desliga mais um pouco das coisas da terra e se liga no céu para ver se não tem resultado. A semana passada, meus irmãos, adoeceu eu, adoeceu minha esposa, adoeceu Isaac e adoeceu Davi, essa virose. Pegou até um novinho de uns 40 dias, recém-nascido. E pensa numa peleja, meus irmãos, peleja grande. E hospital. O menino está com uma dor no abdômen, no ouvido, uma coisa ou outra, tosse, secreção de meu Jesus, vem cá. Vamos orar, mas não é nenhum momento murmurei. Porque se você murmurar é pior. Droguei o joelho e fui passando o processo. Hoje, o Davi, que é recém-nascido, 40 e poucos dias, já está 100% bom, o Isaac está bem, minha esposa está um pouquinho mais fraca, mas está bem. E o processo pegou mais forte em mim, meus irmãos, mas graças a Deus Jesus me deu vitória. Estou aqui. Não vou dizer que eu estou 100%, mas estou 99% bom já. Jesus é bom, meus irmãos. Então, se tem algo que você está passando na sua vida, persevere. Senhor, não aceito esse negócio na minha vida. Mas às vezes depende da gente. Deixar de lado. Porque o Evangelho de Cristo, meus irmãos, é renúncia. O Evangelho de Cristo é santidade. Porque se a gente não fizer isso, não viver o Evangelho de Cristo, jamais a gente vai chegar na Nova Jerusalém. Então pensa nessa noite. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Você vê que esfriamento dentro das igrejas. Ele não deixou nem a hora nem o dia, ele pode vir a qualquer momento. Então, a qualquer momento o noivo pode vir buscar sua noiva. Então viva o Evangelho verdadeiro. Viva. E ajuda o seu irmão, a sua irmã.
Não julgue, que você está aqui para ajudar, está para ajudar. Irmã, estamos aqui para lhe ajudar, para lhe ajudar. Vamos orar. Jesus vai fazer a obra. Porque quando a gente dá a mão, meus irmãos, em uma só comunhão, Jesus trabalha. Jesus faz. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero ficar na igreja. Pregação maravilhosa, né? Deus é lindo. Eu agradeço o pastor Pedro, o pastor Pedro trabalhar aqui, a todos vocês. Deus quiser. Hoje é quarta-feira, sexta-feira nós estamos aqui novamente. Sexta-feira que eu faço convidado. Ele faz o lugar aqui. Seu vizinho. Aí sábado nós estamos aqui no ciclo de oração, né? A senhora está anunciando, ela não pode vir, mas eu creio que a igreja vem a fazer a vontade do Senhor. Trabalhar no lugar dela, né? Deus é maravilhoso. E domingo é o culto da Santa Ceia, né, irmão? Vamos se preparar para vacinar. Domingo nós estamos preparados para vacinar. É um dia sagrado que nós fazemos todos os meses, todo mês nós estamos aqui para cada mês apresentar a Deus, né? E cada vez mais se purificar e cada vez mais santificar. Vamos se preparar para isso. Então, eu agradeço por todas as coisas, agradeço por vocês. E ficar no teu horário que a minha esposa, né? Está lá, graças a Deus, está tranquila, está descansando dentro dela e já deve estar aqui mais. E eu passo para o pastor, concluí o trabalho. Pastor. Está no infantil. No infantil. Vamos todos estender a mão para o lado de lá. Agora fazer a oração final. Né, pastor? Aleluia, Deus. Ela está precisando. Deus, amado Pai, que está nos céus, em nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez agradecemos a Ti, meu Pai, pela gratidão que o Senhor tem, Senhor. Ó Pai de amor eterno, nesse momento te pedimos, meu Pai, pela missionária Nilza, Senhor, toma ela nas Suas mãos, Senhor, abençoa ela nesse momento, Pai, conforta ela, Senhor, que Teus santos anjos, Pai, acampe ao redor dela, Pai, que o Espírito Santo do Pai fique com ela nesta noite, Pai. Leva teus filhos, Pai, em segurança para as casas, Senhor. Nos leva, Senhor. Cuida de nós nesta noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. E a bênção do Pai, do poder do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém. Deus abençoe a todos.